sejam bem-vindos a mais um TBT histórico com a realização da Movijar, organização e planejamento da produtora Cid Gomes e com apoio da Ubra Campus Guaíba. Hoje vamos continuar com a levada da Europa e temos então uma Revolução Francesa nos seus meandros. E para conversar um pouco sobre a Revolução Francesa, nós temos aqui uma grande amiga, uma grande colega, a professora Rosana. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. Eu sou a Rosana, então, sou professora do Estado. A minha área de pesquisa sempre foi mais os estudos culturais, minha formação foi em História, mas nos últimos anos eu dediquei mais minhas pesquisas à área de literatura, principalmente. A literatura, em que área, mais ou menos? Principalmente na literatura brasileira, mas também passando por toda a teoria de estudos culturais, então toda a teoria clássica também, mas depois mais voltado para a questão da literatura brasileira contemporânea. E o Brasil, em termos de literatura, tem aquele período onde os franceses ocuparam o nosso litoral. E aí, voltando para a nossa Revolução Francesa, que é tão Sim. importante, principalmente porque eu lembro muito daquele quadro que tem a República Brasileira, mais jovem, e uma mulher mais velha representando a Revolução Francesa. E para falar sobre a Revolução Francesa, temos que pensar sempre no século das luzes. E aí vem sempre aquela conversa de, será que o século das luzes, anteriormente, nós não éramos iluminados, principalmente pós-Renascimento? Mas eu acho que é para traçar um perfil de quebra com o antigo regime. E aí, para falar em século das luzes, não tem como não falar dos três parceiros, que é o Rousseau, Montesquieu e Voltaire. Né? O Rousseau ele é aquele que mais firme na questão pragmática de quebrar com o antigo regime. Já o Montesquieu e o Voltaire são mais calmos, mais brandos, apesar de romper com esse lado absolutista da França, eles ainda querem manter, de certa forma, a monarquia e principalmente o status social. Aí nós temos ali o Voltaire, com a sua ideia de que, sim, temos que quebrar com a antiga monarquia, mas aquele que nasce numa certa classe social, ele é um privilegiado divino, então ele pode se manter ali. Não tem muita mobilidade social, né, dentro dessa questão dos que a gente já tem aí antes, né, dessa formação desses estados ali na sociedade francesa, do primeiro, o segundo e o terceiro estado. E o terceiro estado somos nós, ditos a ralé, e é legal até para essas novas gerações ter uma noção de uma república que as classes sociais elas têm mobilidade. Nós podemos andar pelas classes sociais. Já naquele período, não. E aí É rígido, né? Uma formação muito, rígida. muito. E o Rousseau ele vem para nos alertar, por mais que ali Montesquieu e outros filósofos tenham aquele pensamento de separar os poderes em executivo, legislativo e judiciário. E uma das questões que eu vejo como muitas pessoas ainda não conseguem compreender esse básico da nossa estrutura política, qual é o papel do judiciário, qual é o papel do executivo e o legislativo. E até mesmo os integrantes públicos desses poderes, às vezes, não compreendem cada um dos seus papéis. E o Rousseau ele vem iniciar essa pegada e com a queda do antigo regime na França, ele tem esse pensamento. Primeiro, separa o Estado da Igreja, que para nós parece algo corriqueiro, separar a Igreja, Sim, ter uma nação republicana onde temos um Estado laico, mas naquele período tu tinha a religião oficial. Mesmo pós toda aquela levada do protestantismo. É uma herança medieval, né, que vem Total. vindo já e a gente segue essa herança medieval por muito tempo até começa a se ter uma quebra aí com essa burguesia entrando nos espaços mais políticos ali da França naquele contexto, né? O próprio clero, ele é o primeiro estado, mas ao mesmo tempo ele tem papéis muito próximos ao segundo e ao terceiro, e ele tem uma ligação, acho que é o que mais tem elo entre os poderes e os estados, principalmente porque a igreja passa a criar uma fortuna
uma influência não só religiosa, mas política e econômica a partir do feudalismo. Os grandes senhores feudais não eram só nobres, ou não eram só senhores do feudo, mas também muitos padres e cardeais tinham aquela ligação como senhores feudais. E começa a crescer essa parte econômica do clero, e ali na França não é diferente. Por mais que a burguesia compre os seus títulos por um período, pré-revolução, eles jamais alcançam aquilo que a nobreza e o clero já possuem. A gente tem uma distinção da nobreza, né? A provinciana, a palaciana, a de toga, que foi aquela que compra daí, né, os títulos. Mas o clero, quando a gente está falando do primeiro estado na França, o alto clero, eles, na sua grande maioria, são nobres. Antigos nobres vieram de famílias, porque era muito comum as famílias mandarem os seus filhos, né? Um ficava ali com a herança e os outros iam para a igreja. Então já ia esse próprio clero, na verdade, era composto na sua grande maioria por nobres também, né? Então a gente mantém aí o poder tanto do primeiro quanto do segundo estado na mão dessa nobreza, né? De uma nobreza que, claro, vai ser e não são estados que, em questão populacional, na verdade, eles são a minoria, né, ali na França. Quando a gente fala daí já do terceiro estado, e claro, apesar, né, dessa questão que a burguesia também faz parte aí dessa nobreza, mas é uma nobreza que ainda assim ela é mais ralé, não sei se eu posso usar essa palavra. A rapa do tacho. É basicamente Total. isso, né? Tu comprou e, claro, já é um momento em que mais a alta, né? Essa alta burguesia, mas esse terceiro estado, ele também é extremamente fragmentado, né? Quando a gente pensa É que é muito difícil a gente pensar nesses três estados como separados, né? A gente pensa no alto clero, nobreza faz parte também desse alto clero. A nobreza, a gente tem a burguesia, né, nesse também, mas claro, nessa nobreza de toga, né, que eles chamavam. Já o terceiro estado a gente tem aí a burguesia, a gente tem camponeses, a gente tem esses trabalhadores rurais, a gente tem alguns trabalhadores urbanos também, e a própria o que eles defendem, o que eles vão buscar de direitos ali na França é diferente quando a gente tem aí o contexto, né, de quando vai se instaurar essa Revolução Francesa. Porque a burguesia tem, na sua grande maioria, um poder econômico, né, financeiro. Já eles querem mais direitos políticos, alcançar aqueles privilégios, de certa forma, a gente poderia dizer, né, que a nobreza e o clero também têm. O povo ele entra nessa pegada porque a França ela está vivendo uma crise não só institucional, Sim. principalmente econômica depois da Guerra dos Sete Anos, onde foi se não foi a primeira, foi uma das primeiras guerras que leva a guerra da Europa para dentro das colônias. E aí nós temos uma América que por mais que se pense, tá, mas a França na América, sim. Tu pega ali toda a parte da América do Norte, pega o Caribe é uma miscelânea. Até hoje, né, a gente tem ali regiões que pertencem né, à França no Caribe. E essa guerra dos 7 anos, ela vai enfraquecer economicamente tanto a Inglaterra quanto os franceses. E é esse jogo de venda de títulos da nobreza foi uma das artimanhas que a monarquia encontrou até para tapar esses furos dessas decisões que podem ser ditas erradas em termos de guerra, em termos de olhar para as colônias, diferentemente da Inglaterra, que cria uma cadeia de ações imperialistas que vão levar ela depois lá para a Revolução Industrial. E a Guerra dos 7 Anos ela tem duas consequências gravíssimas dentro da França. É o empobrecimento não da cadeia política desses nobres, desse clero, que não pagam impostos, gastam os impostos recolhidos. Sim. E depois com os Estados Unidos. Né? Os colonos ingleses, com o resultado da guerra, eles passam a viver um pacto colonial que eles nunca viveram. Primeiro, eles saem de uma Inglaterra que, teoricamente, praticamente expulsam eles, porque eles são, entre aspas, os anglicanos raiz,
Eles querem realmente ser anglicanos e romper com a Igreja Católica, diferente daquilo que o próprio rei Henrique VIII queria. E eles vão sozinhos, diferente do que foi o Brasil, que foi a América Espanhola. E depois de viver, conviver e ainda manter a sua ligação com a coroa inglesa, agora, depois de uma guerra criada pelas coroas, eles que vão pagar porque a Inglaterra quer agora um pacto colonial e isso enfraquece a diplomacia entre colônia e metrópole. E foi uma sacada inteligente em termos de vingança do Luís XVI, mas enfraqueceu ele, que já não era um rei muito, vamos dizer assim, um monarca muito absoluto. É uma crise, como a historiografia se fala muito, uma crise orçamentária, né? Porque não era suficiente ali os tributos que eram pagos, e quem pagava os tributos era quem menos recebia, de fato, né? Porque a gente até tem uma parcela ali dos camponeses que, como a nobreza começa a assumir cargos públicos naquele momento ali, né, políticos, e com isso, uma parte da nobreza começa até a vender algumas áreas rurais. Os camponeses eles começam já a conseguir obter uma certa propriedade, claro, em pequena escala, né? A gente não, mas de qualquer forma, e são eles que vão. A gente tem também toda uma questão ali de crise. Como é que eu vou falar isso? Na própria questão da plantação, a gente enfrenta ali uns problemas, né, na questão de melhorias no solo, dos instrumentos até que eles utilizavam porque basicamente a gente tem aí uma França que é agrária, sua economia é agrária. As tecnologias agrícolas se mantiveram. E a gente não tem um avanço, então isso vai, obviamente, se a gente depende, e daí a gente tem que retirar disso para alimentar guerras, né, de uma população que já passa dificuldade, e não se tem ainda uma industrialização diferente dessa né, que a gente já tem aí essa questão da Inglaterra, da Grã-Bretanha ali, né, que já, enfim, já é aí a principal potência econômica. Marítima e territorial. Marítima e territorial, sim, Total. perfeito. E, enfim, né, todas essas coisas. E, claro, também toda essa questão que acontece ali em Versalhes, no palácio, da gente pensar essa nobreza que gastava fazendo festas mais de uma vez por semana, né? Aí a gente tem aí a Maria Antonieta organizando. E o papel das mulheres também nesse contexto a gente poderia pensar, porque aí a gente pensa na historiografia, às vezes a gente pega a história das mulheres, mas se a gente fosse olhar para a história das mulheres pensando nos estados, até o papel dessas mulheres depende da posição social que elas têm, né? Vamos pensar, a nobreza, elas eram ali mais responsáveis pela questão de organizar esses grandes eventos da nobreza, né? E as festas, a educação dos filhos também, mas aí se a gente pensa nas mulheres que fizeram parte, do terceiro estado, a gente já tem aí mulheres que trabalham também nesse campo, né? A gente tem mulheres que vão estar atuando também ali naquele próprio contexto da Revolução, de pegar e se armar também para ir junto, né? E fazer marchas e buscar aí pelos seus direitos também. Elas também fazem parte da mão de obra. Sim, Elas certeza. elas não são só a mão de obra, mas também toda a questão do lar ainda se mantém muito forte, por mais que o homem saia, mas Claro. ali nós estamos já convivendo com a Revolução Industrial. As nações europeias precisam se industrializar, a França não vai fugir disso, e muitas mulheres vão sim para as fábricas e exercer um papel muito maior, uma rentabilidade menor. Claro. Em relação aos seus próprios maridos. Sim. E ainda estão ligadas a eles ou aos seus pais. E aí vem o caso do Luís XVI, junto com a sua rainha, toda a dificuldade para ter um primogênito, todo o enfrentamento dele frente a essa posição, o que diminui os seus reflexos políticos dentro de todo esse campo político da França, de nobres e também do clero. E a saída dele para diminuir o estrago que ele próprio proporcionou aos cofres franceses foi criar uma das artimanhas dentro da sua própria Constituição, que foi a Assembleia dos Estados Gerais. E a Assembleia dos Estados Gerais foi uma alternativa que ele encontrou para não ter revolta.
Já era algo comum, né? Já era uma coisa histórica na França, a gente tem uma Assembleia dos Estados Gerais, apesar de que, claro, essa Assembleia ela tinha um poder de consultar, né? Consultar os estados, não era um poder de decisão, porque ele era, enfim, né, um monarca absoluto. Então, com certeza, essa tentativa aí de resolver, né, de resolver essa crise orçamentária a partir de uma assembleia para fazer com que o primeiro e o segundo estado também começassem a pagar esses tributos, era uma forma aí que ele tentou encontrar de solucionar um pouco desses problemas. Mas é claro, o primeiro e o segundo estado, né, o clero e a nobreza, que já não pagavam esses tributos, nesse momento ali da assembleia. E aí acho que é importante também a gente falar que o próprio voto dentro dessa Assembleia dos Estados Gerais, ele era por estado, então por mais que o terceiro estado fosse a sua grande maioria, né, de eleitos, claro, homens também, né, que participavam dessas, que foram para a Assembleia, mas eles não tinham, o voto era por estado, então o primeiro e o segundo estado se unem, né, e acaba se derrotando ali, né, escolhendo não pagar os tributos e ainda derrotando o terceiro estado, que exigia que tivesse essa mudança nessas, enfim, se tivesse uma mudança que mudasse a forma de governo, né, que a gente tinha ali A própria naquele representatividade do terceiro representatividade. estado, ela é burguesa, porque eram os únicos letrados. Sim, O com certeza. camponês e o operário, ele era analfabeto, ele não tinha acesso à educação. E uma educação que foi aos poucos mudando daquela educação medieval, onde nós tínhamos ali o direito, a medicina e a teologia, para depois subir para a questão administrativa, contábil e econômica. E quando estoura a Assembleia, onde tinha que votar o aumento dos impostos, foi onde a burguesia achou uma alternativa para que os operários, os camponeses, estivessem já de cara com aquela política monárquica do Luís XVI, comprasse a ideia de que não, vamos romper então. Porque o operário e o camponês, eles não liam aquilo tudo que os filósofos tinham em suas mãos. Então eles seguiam alguém falava, alguém lia para eles. Então essa união toda estourou de uma forma que pela primeira vez o terceiro estado disse não à monarquia. E foi um simples ato de sair da reunião e invadir o palácio, a parte dos jogos, o salão de jogos. Então assim, tu invade o salão de jogos e diz não para o rei. E isso corre de uma forma fantástica pela França. Chega aos campos, os camponeses começam a botar fogo, começam a derrubar toda a estrutura da agricultura francesa, e no campo urbano chega em Paris. E aí pensar que, bom, como assim chega em Paris? Não foi em Paris? Não, isso é uma outra coisa que tem que se ligar. Luís XIV, quando ele cria o Palácio de Versalhes, é numa cidade próxima a Paris. Não é ali o reduto mais da política francesa. Isso até foi uma sacada muito inteligente dele, porque ele tirou do centro do país aquela política onde tinha nobres e as maiores decisões. Agora chega a França a Paris de uma forma muito forte quando eles invadem a Bastilha. Cai a maior prisão monárquica, que todos aqueles que eram contrários ao rei vão para lá, e sabemos que não tinha nem 10 pessoas, era uma meia dúzia de gato pingado, mas cai a Bastilha. Caiu a Bastilha, caiu o governo monárquico. No início até que não, mas aí cai. E aí quando cai, vem todos as vontades e direitos, não do homem de cidadão, mas da burguesia. Também é da burguesia, né? A própria declaração, na verdade, ela propõe o que a burguesia gostaria é de acabar com os privilégios, essa exclusividade desses privilégios ali, né, aos nobres na França. E não se está, de fato, quando a gente pode pensar um pouco se foi essa liberdade, igualdade e fraternidade, ela não se estende a todos, ela se estende àqueles que vão conseguir ter alguma educação, aqueles que vão conseguir ter acesso a alguma terra, né? Até a parte de... A revolução, ela foi uma revolução do terceiro estado num todo, no seu estopim. Depois, quando começa a ter o seu controle, começa a ter a sua organização política, já não é mais o terceiro estado. É uma parte do terceiro estado, que é a burguesia.
E se nós tivéssemos que auxiliar um aluno e tivermos 5 minutos para explicar para ele o que ele precisa estudar para uma prova que vai acontecer daqui a 1 hora, quais são os principais tópicos que nós podemos, dentro disso que nós vimos, elencar? Papel dos 3 estados, eu acho, né? Primeiro, segundo e terceiro estado, o clero, a nobreza e o terceiro estado sempre muito fragmentado, porque a gente tem aí, né, pessoas que são de diferentes regiões, os camponeses, na área mais, né, urbana também. Eu acho que também não esquecer toda essa influência do iluminismo, que vai chegar aí nessa questão da população também do campo, essas ideias, né, iluministas de mas qual é a razão para se governar também? O que esse governo, o que esse representante faz por nós, né? Aonde que a gente está pagando? Mas por que a gente está pagando esses tributos? O que a gente recebe? A própria ideia né? do Estado. Quem é o Estado? O que é o Estado? Porque esse Estado ele é ineficiente, porque ele recebe, mas ele não ajuda aquela população. Ele não está ali entregando. Não tem a contrapartida. Não tem basicamente de nenhuma forma. É enriquecer esse Estado para viver no luxo que ele está vivendo, enquanto a gente tem uma população que literalmente estava basicamente roubando o pão para comer. Eles não tinham o que comer. Então, eles estão invadindo casas, muitas vezes, para tentar roubar o pão do vizinho para comer. Uma população... acho que, basicamente, pensar aí nessa questão dos estados, o iluminismo também. O próprio pão. O pão é a base da alimentação da Europa nesse século. E está pensando muito também o que é riqueza, né? Acho que aí a gente pega até um pouquinho... a gente tem escolas econômicas que estão surgindo nesse momento, de pensando que a gente vem tem toda uma teoria que a gente tinha do mercantilismo, de práticas econômicas, de que uma nação rica seria uma nação lá que tinha mais metais preciosos. Daí a gente entra num contexto em que se começa a pensar que a riqueza é a terra, é possuir a terra, porque é da terra que vem, né? É a terra que provém tudo. Enfim, a ideia do liberalismo também, que depois já começa a surgir aí, né? Adam Smith, a gente tem a riqueza das nações. E aí pega ali, legislativo, executivo, judiciário, a separação desses poderes, o que cada um dos 3 filósofos querem. Lembrar sempre que 2 não rompiam diretamente com o antigo regime, saber o que realmente é o antigo regime, qual é a diferença entre o absolutismo e as ideias iluministas, a questão da Assembleia e a Declaração do Direito do Homem e Cidadão, que é realmente para o homem. O homem é o cidadão, a mulher... O homem, e ainda é o homem que é letrado, que tem alguma condição de ser, que é considerado de fato cidadão, né? Que pode ser cidadão, que pode votar, que pode tomar decisão. Porque tem muito essa coisa se tu não tem ali uma educação, se pensava então que tu não tem essa consciência, né? Do desenvolver essa consciência para saber votar, né, de fato. E sendo que na realidade se a gente pensar durante todo esse momento aí da Revolução, foram os camponeses e outros iletrados, né, que tinham essa força para conseguir aí de fato levar os letrados ao poder. Os letrados de fato botar, né, essa burguesia por um bom e longo tempo. Sim, né, não é só na França que ocorre isso. Poder. E uma curiosidade desse período é a questão do Luís XVI. Ele não acreditava que o terceiro estado tinha a força que tinha, tanto que foi ele que convoca a Assembleia. E depois que a burguesia impõe a ele que se ele não mudar, ele cairá. Uma monarquia constitucional, né? Ele pega e faz uma parceria com a burguesia. Diz, não, tudo bem, eu aceito essa nova tendência, só que por baixo dos panos ele entra em contato com a Prússia, com as outras monarquias ao seu redor, e ele é pego com a mão na massa quando ele tenta fugir para retomar o seu poder, porque pediu ajuda para essas grandes monarquias ao seu redor. E lembrando que a sua esposa, ela não é francesa. Existia esses casamentos entre monarquias, não com esse intuito porque foi a primeira vez que ocorre, mas sim de ter alianças entre... de fortalecer essas monarquias absolutistas. Fortalecer próximos e contra outras regiões. Então, assim, um monarca francês poderia fazer aliança para combater o imperialismo britânico. Nos vemos, então, no próximo episódio, onde vamos trabalhar um pouco mais sobre jacobinos, girondinos
e a tão polêmica origem da direita para a esquerda. Nos vemos no próximo.